Olha que bonito, né? E atrás parece aqui. Oi, eu sou a Ci Duarte. Hoje eu vou fazer a minha primeira maratona literária aqui do canal. É feriadão aqui em Porto Alegre, feriadão de 7 de setembro, então hoje é sábado, tá chovendo bastante, tá bem frio. Já tô aqui com meu cobertor, meu chimarrão. E eu vou mostrar aqui a minha TBR. Fina, aprendi. Tô aprendendo os termos de vários canais aqui no YouTube que eu acho bem interessantes, canais literários. Então, vou continuar minha TBR, né, o que eu tenho pra ler, com o Mais Pesado que o Céu, porque eu tô relendo ele e fazendo marcações dos livros que o Kurt leu pra fazer vídeos aqui pra relacionar com a vida dele. Também eu comecei a ler no Kindle, que não é Kindle, né? No Kindle do meu tablet, comecei a ler As Vozes de Chernobyl, que eu vi no canal da Beatriz Paduleto e eu achei bem interessante. Como eu tô fazendo a leitura conjunta com o canal da Mel Ferraz, eu vou continuar com O Amor nos Tempos do... Ai, não sabe. O Amor no Tempo do Cólera. Não. Ai, não é isso não. O Amor nos Tempos do Cólera. Agora sim. Mas agora eu vou começar com Vozes de Chernobyl. Agora são, meio-dia e 26, não dá pra ver, meio-dia e 26, e vou desligar aqui o celular. Talvez eu coloque aquele aplicativo pra manter focado, que bloqueia o celular, mas vamos ver até como é que eu sigo, né? Então vou continuar com o chimarrão, daqui a pouco eu como uma coisinha, e assim vai. Até mais. Voltei, agora são 2h34 e eu li aqui 19% das Vozes de Chernobyl e me dei conta de como eu sou alienada, assim, eu não tinha muito conhecimento, faz muito tempo que eu tinha estudado no ensino fundamental. Eu falo da usina, né? Que foi da usina radioativa de Chernobyl, que hoje em dia é uma cidade fantasma. E no primeiro momento do livro, ela narra a esposa de um dos bombeiros que, no momento da explosão, eles foram conter as chamas, né? Porque poderia ser muito pior do que foi se chegassem as outras estações, teria proporções muito maiores. Então, parece ser ficção, a gente só sabe que é real, porque realmente são depoimentos de vozes que viveram essa catástrofe, né? Olha isso daqui. Não gosto de chorar, prefiro ouvir piadas novas. Na zona de Chernobyl plantaram tabaco. Na fábrica de tabaco fizeram cigarros. E em cada massa escreveram: o Ministério da Saúde o previne pela última vez. O tabaco é perigoso para a saúde. Ahaha. E os nossos velhos fumam. Um depoimento aqui do Nikolai Fomitch, que é um pai. Ele fala assim: eu quero testemunhar. A minha filha morreu por culpa de Chernobyl. E ainda querem nos calar. Dizem que a ciência ainda não comprovou, não há banco de dados. É preciso esperar 100 anos. Mas a minha vida humana, ela é ainda mais curta. Eu não vou esperar. Anote, ao menos que a minha filha se chama Katia. Katyushenka. Morreu aos 7 anos. Então, essa explosão aconteceu em 1986, em 26 de abril de 1986, e muita coisa ainda está obscura, né, pelo que aconteceu. E, inclusive, cientistas falam que a gente vai precisar em torno de mais ou menos 900 anos para que não sei se é o índice de reatividade que pode ser chamado, que ele diminua a ponto das cidades ali em torno dessa usina, que elas possam realmente pensar em voltar a ser habitadas, né? Uma catástrofe aí que prejudicou a vida, a terra, a natureza, enfim, né? E se alastrou, a nuvem de radioatividade se alastrou inclusive para outros países. E, bom, vou continuar lendo para entender e saber um pouco mais. É uma leitura bem chocante, assim, os depoimentos, mas faz parte da tristeza da nossa história. Tantas catástrofes aí que a gente vê, e muitas delas por interesses políticos, de poder,
e de guerra, e as pessoas que não têm nada a ver, né, com isso, o cidadão, o civil, acaba pagando o pato, não é verdade? Então vamos continuar. Eu vou fazer uma pausa, são 2h30 agora, eu vou fazer alguma coisa para comer, talvez uma pizza, e não sei se talvez eu continue nesse ou vou para o próximo. Vou aproveitar o tempinho para assistir o documentário do Gabriel Garcia Marques, por indicação da Mel Ferraz, lá do blog Literaturice, do canal Literaturice. E aproveitar já que é a primeira vez que eu tô lendo uma obra dele e conhecer um pouco mais desse autor. Bom, voltei e não rendeu tanto quanto eu gostaria, porque eu não assisti todo o documentário do Gabo, mas algumas coisas eu consegui relacionar com o livro que eu tô lendo, com alguns personagens. E fui lavar louça, fui tomar banho, fui falar com as amigas no celular. Pra gente se concentrar, a gente tem que estar longe, né? Não adianta, que isso daqui tira muito nosso foco. O livro do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, então eu tenho aqui, tem todo o cronograma de leitura do mês que a Mel Ferraz passou para nós. E então eu li em média 27 páginas, ali tá no início ainda do livro, então ele tá caracterizando bastante os personagens e tem uns momentos que eu me perco ali na leitura. Mas gostei bastante do Dr. Juvenal Urbino. Tem uma parte do livro que eu achei interessante, que aí ele tá contando do Dr. Juvenal com a esposa. Ainda não se desenrolou muito a trama, então tá meio parado, assim, eu acho que até por conta dessas descrições, e eu acho que isso acabou me cansando um pouco. Então tá contando ali do Juvenal Urbino, que é um médico de 81 anos, que ele é chamado porque tem uma morte, acontece uma morte, então ele tem que fazer os exames ali, eu não sei como é que é o nome que se faz, não é autópsia, mas enfim, ele tem que dar as causas da morte, como ele é médico, então ele é chamado. Então tá caracterizando, descrevendo tudo esse início. E tem uma parte que me chamou bastante atenção, porque eu nunca imaginei alguém descrever outra pessoa dormindo dessa maneira, olha só. Não havia ninguém mais elegante do que ela para dormir, com uma postura de dança e a mão sobre a testa. Imagina. Como será que ela tá dormindo assim? É interessante, né? Então, ao todo, eu li agora em torno de 3 horas. Eu vou mostrar aqui, eu tô usando esse aplicativo, o Focus. Não é Focus, é Focus. Eu sempre erro essa pronúncia. Então, eu coloco ali em torno de... Não vai dar pra ver? Eu coloco 1 hora. É ali, Bifocus. Não dá pra ver, né? Isso. Então eu coloco em 1 hora para despertar e ele vai separando os tempos. Então eu fiz em 10 tempos, então eu já cumpri 3 de 10. Aqui tá 2 de 10 ali, ó, porque eu não marquei a primeira hora. Então até agora eu li apenas 3 horas, não rendeu muito, mas agora de noite eu vou continuar seguindo. E voltei à biografia do Kurt porque eu quero achar direitinho a parte que ele fala do livro Perfume, que eu acabei de ler. E em algumas entrevistas do Kurt, ele fala que ele é muito fã desse autor, do Patrick Suskind. E ele leu, né, já mais de uma vez o livro Perfume. Inclusive, ele falava que não saía do bolso dele. Então eu quero achar, agora eu acho que eu vou mandar ver na leitura até encontrar essa parte. Então agora deixa eu mostrar aqui. São 7h45. Tive que ir no mercado também, que não tinha mais nada na geladeira para comer. Então vamos mandar ver aqui. Logo eu volto. Então agora 00:40 para ver. E o aplicativo fechou ontem, né, na data de sábado, fechei 5 horas de leitura e continuei no Heaven and Heaven. É a segunda vez que eu tô lendo. Não consigo parar de ler. E olha só o que eu já fiz de marcação. Tem bastante conteúdo para fazer pro Instagram e pro canal. E já marquei aqui, já separei. Mas o que eu quero chegar ainda não cheguei, que é o livro Perfume. Eu sei que tem uma passagem aqui desse livro, do Perfume, mas ainda não cheguei. E vou ver se eu leio mais 1 hora. Talvez vou dar uma dormidinha e acordar cedo amanhã. Amanhã eu quero ver se rende mais, mas então 5 horas já foram
no dia de sábado. Achei que ia ser mais, mas pra primeira maratona acho que tá ok. Tá feio esse cobertor aqui, né? Mas é pra esquentar, porque tá muito frio. Eu tomei banho, botei, não tiro mais esse blusão, né? Ai, ele é tão quentinho. A minha mãe que fez à mão. E é único, né? É igual do Kurt e tem um valor especial porque foi feito pela minha mãe e foi feito à mão. Então, eu nunca vou encontrar esse em lugar nenhum. E vou aproveitar o finalzinho do inverno para usar bastante ele. Depois eu troco. Então tá, depois eu volto, provavelmente amanhã. Vou ver até que horas eu fico procurando o trecho do perfume. Até mais. Bom dia! Agora é domingo de manhã, são 10h15. Bom, botei o relógio despertar mais cedo, mas não consegui levantar. Ontem choveu a noite toda, eu fui deitar umas 2h30, mas não consegui pegar no sono. Choveu a noite toda, deu muita trovejada, muito raio, trovejou bastante, eu fiquei com bastante medo. Mas seguimos o baile hoje. E eu vou começar essa manhã escrevendo as páginas matinais, porque eu tô lendo também o livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, e era pra eu escrever a semana toda, mas me passei também. Então, algumas coisas também não vão seguir como a gente deseja, né? Mas então eu vou começar escrevendo e vou continuar O Mais Pesado que o Céu ou O Amor nos Tempos do Cólera. Vou ver ainda. Então, vou cronometrar. Ontem eu acho que fechou o total de 7 horas. 6 horas. Acho que minha maratona vai fechar em 12 horas. Mas tá bom, né? Pra primeira. Então vamos lá. Agora são 2h26. Vou dar um intervalinho aqui. Eu fiz fechadinha mesmo, 2 horas mais. Eu li uns 3 capítulos e ainda não cheguei no livro O Perfume. Eu acho que vai demorar mais uns 3 capítulos, porque ela é uma faixa do álbum Em Útero, que foi o 3º gravado. E é triste ver o quanto o Kurt, ele entrou de cabeça nas drogas, né? E ele sofria muito com isso. Tem uma parte aqui que ele vai conversar com a irmã dele e ele faz ela prometer que ela nunca ia chegar perto de cocaína e de heroína. E ela promete pra ele. Mas na verdade ele estava mostrando pra ela que ele não queria que ela se tornasse viciada igual a ele, né? Apesar de ficar subentendido que ele era viciado. É uma história bem triste, né? Mas infelizmente acontece com muitas pessoas com um grande histórico aí de depressão, de ansiedade, né? E que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso e alertar e conscientizar as pessoas, né? Tentar ajudar de alguma forma. Então eu vou almoçar e talvez eu volte com a minha meta do dia. Eu tenho que ler até a página 57 do Amor nos Tempos do Cólera. Vou fazer um intervalinho agora para ver mais um capítulo da série Gilmore Girls, que eu tô adorando também ler. Então até mais. Es un libro terriblemente arriesgado porque cuenta una historia de amor con final feliz. En las entrevistas en esa época, cuando estaba escribiendo la novela, él decía, voy a poner de moda la felicidad. Entonces, vamos para as atualizações. Almocei e fui terminar de assistir o documentário do Gabriel Garcia Marques no Netflix, e foi bem interessante analisar como que o autor vai criando a obra dele, né? Então ele fala que especificamente esse livro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, e ele escreveu O Amor nos Tempos do Cólera em 1985, e dele contando que a rotina dele para escrever, ele escrevia de manhã, ele dedicava as manhãs para escrita, à tarde ele caminhava pela cidade para ouvir as conversas, e ele disse que era como se fosse escrever um roteiro de um filme. Então muito do que ele via na época ele descreve aqui no livro.
E à noite ele ia na casa dos pais dele, né? Um dos pesquisadores desse documentário falam que essa obra dele é como uma biografia dos pais dele. E muita coisa também das características do Gabriel Garcia Marques a gente vai ver aqui. Uma delas é a amizade que ele tinha com Fidel Castro. Olha aqui, tive que atender a ligação da minha amiga. E daí, depois que eu tinha acabado de ler a biografia do Kurt Cobain, e daí já parti pro documentário, e a gente vê algumas semelhanças dos artistas, né? Os dois, claro que de formas muito distintas, mas eles vieram de uma infância muito pobre e eles almejavam o sucesso, né? O Gabriel Garcia Marques almejava ainda um dia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e o Kurt Cobain almejava o sucesso dele como um grande rockstar. E eles conseguiram, assim, foi de uma forma muito repentina. Eu acho que eu gosto dessas coisas, assim, da realidade da vida, né? É bem interessante, porque faz a gente acreditar ainda mais que o sonho que a gente tem é possível de alcançar. E uma coisa também que eu anotei aqui do documentário é que eu achei interessante que fala das obras do Gabo, o apelido dele é Gabo, que é o realismo mágico, que é encontrado no primeiro livro dele, assim, que estourou, que foi os 100 Anos de Solidão, que ele viu o livro dele, assim, estourar para o mundo todo, que as pessoas, quem lia, ia comentando e passando, indicando o livro para as outras pessoas, que conta uma vida inteira do nascimento até a morte, é uma forma de entender o mundo onde o sobrenatural faz parte do mundo real. Eu gostei também. E outro fato também é que eu vi que em 2007 foi feita uma adaptação cinematográfica para o Amor nos Tempos do Cólera. Então, tem um filme também que tem desse livro e eu separei um trecho aqui que eu gostei, eu achei interessante compartilhar. Sua dor se decompôs numa cólera cega contra o mundo e até contra ela própria, o que lhe infundiu o domínio e a coragem de enfrentar sozinha a sua solidão. Então, que acontece um fato ali na história, que eu não vou dar spoiler aqui, acontece alguma coisa com o Dr. Urbino, que mais ou menos é para imaginar, né? Não vou dar spoiler, mas é meio que um spoiler. Então eu vou seguir agora com a leitura do Vozes de Chernobyl, acho que é assim que se fala. E a próxima vez que eu voltar aqui vai ser para dar o resultado final dessa minha maratona literária, que não foi ainda assim como eu esperava, mas para ser a primeira eu acho que já tá bem bom, porque algumas coisas aconteceram. Ontem eu fiquei pensando muito numa amiga, senhora que eu tenho, e deu vontade de ligar para ela. Mas aí acabei não ligando, acabei entrando na leitura e não liguei. E hoje ela me ligou dizendo que estava no hospital. Que coisa estranha, né? Essas coincidências na vida. E ela tá esperando, ela tá com alguns problemas cardíacos e tá esperando o exame para ver se ela vai ter alta ou não. E também falei com outra amiga dos Estados Unidos e a gente estava falando dessa coisa, como dói, né? A solidão muitas vezes dói no fundo, assim. E a gente sabe que no outro dia que amanhece a gente esquece, mas ela volta, vezes vai embora, mas ela continua ali com a gente. E como a gente tem lidado com isso. Então até mais. Daqui a pouco eu volto. Tá me dando um sono. Agora são 11h33. Eu li mais 2 horas agora. Já cheguei em 31% do livro As Vozes de Chernobyl. E aproveitei também para assistir um vídeo sobre essa usina nuclear. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu gostei. Achei bem didático, assim, para entender melhor, né? O que se deu, por que essa usina foi construída e o que tinha de errado, né, nela. E é interessante pra gente se questionar, né, o que resulta no um país que tem maus governantes, que pode acarretar não só para a população, como para o mundo todo, porque
o governo, quando aconteceu, ele tentou encobrir o desastre. Então, ele falou para a imprensa que não era nada, que estava tudo sob controle, e na verdade não estava, eram imensos índices de radioatividade no lugar. Nessa cidade, hoje em dia é uma cidade fantasma, não tem energia elétrica, não tem notícia, o governo não tem como dar assessoria nenhuma, porque as pessoas que moram lá, na verdade é proibido de estar lá, mas elas estão contra a lei. Muitos já foram retirados de lá, mas eles voltam. E nessa primeira parte do livro são depoimentos dessas pessoas que moram nessa cidade fantasma. Muitos repórteres, muitas pessoas ainda falam que as pessoas estão vivendo lá como se elas retrocedessem 100 anos na história. E é incrível o quanto sentimento a gente vê nesses depoimentos. Eu vou ler um aqui, ó. O homem é terrível, é imprevisível, mas aqui ninguém tem vontade de matar. Eu pesco, eu tenho anzol, assim é, mas não atiro nos animais e também não ponho armadilhas. O meu herói preferido é o príncipe Mitkin. Isso daqui fazendo relação ao livro O Idiota de Dostoiévski. Ele disse: acaso pode alguém ver uma árvore e não ser feliz? Assim é, tomei gosto em pensar. As pessoas costumam se queixar, mas não pensam. Forte isso, né? Gostei dessa passagem aqui que ele falou. E esse é um dos habitantes dessa cidade fantasma. Ele diz que ele tem a natureza e tem os livros. Então ele faz muitas citações, inclusive na Bíblia. Ele fala assim, ó, está dito na Bíblia, para o iniciado será outra coisa, para os demais será parábola. Tomemos uma ave ou algum outro animal, não podemos entendê-los, porque eles vivem para si e não para os demais. Assim é. Dito em uma palavra, ao nosso redor tudo é passageiro. Todo animal anda sobre 4 patas, olha a terra e para ela retorna. Mas só o homem se ergue sobre a terra e levanta as mãos e a cabeça para o céu, para a oração. Para Deus, a velhinha reza na igreja: Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas nem o cientista, nem o engenheiro, nem os militares se confessam pecadores. Eles pensam, não tenho do que me arrepender, porque deveria me arrepender? Assim é. Que forte, né? Agora acho que eu vou mais uma horinha, eu vou continuar com Mais Pesado que o Céu, e agora sim, quando eu voltar de novo, eu faço o fechamento dessa minha maratona. Até mais. Nossa, tô com uma dor de cabeça, agora são 00:31. Então consegui fechar 12 horas de maratona, foram 6 ontem e 6 hoje, 6 horas hoje. Então eu li 153 páginas do Mais Pesado que o Céu, 115 páginas de A Vozes de Chernobyl e 62 páginas do Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, um dos escritores mais importantes da América Latina, vencedor do Nobel de Literatura. Vozes de Chernobyl tem me surpreendido bastante. É uma leitura que mexe com muitos sentimentos e tem muitas descrições ali bem fortes. Então vai falar sobre o que acarretou, né, depois desse grande desastre e sobre a radioatividade, que na verdade é algo que não tem cheiro, não tem cor, né, a gente não vê, a gente não tem como saber que existe, mas só sabe que está ali através de alguns instrumentos, né, alguns medidores. Então é isso que causou descrença em muita gente, inclusive os bombeiros, quando foram trabalhar lá, eles nem sabiam de que tipo de explosão que era, então eles foram sem nenhuma proteção e em menos de 2 semanas os bombeiros todos que trabalharam naquele dia para conter o incêndio morreram. E Kurt Cobain, como eu tô relendo, eu marquei, olha só, acho que eu marquei muita coisa, né? Mas tem bastante coisa para fazer os vídeos aqui no canal. E a obra do Gabriel Garcia Marques eu ainda
tô no início, então estou me ambientando, mas é um romance que vai falar ali de um triângulo amoroso que eu preciso ler todo o livro para me inteirar mais. Então gostei bastante de fazer essa maratona. Eu tô lendo bem devagar ainda, mas melhor do que nada, né? Aumentar minha média de leitura aí no ano e tentar entender um pouco mais, né, sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre os seres humanos. E eu acho que grandes histórias da humanidade estão nos livros. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui pra mim se tu já fez alguma maratona literária. Eu vou deixar aqui embaixo também os canais que eu sigo, canais literários, que elas fazem um trabalho muito bonito, muito minucioso e muita coisa explicadinha, com dicas de livros que eu sigo e eu tô me inspirando. Um grande beijo, te inscreve aqui no canal se tu gostou, compartilha o vídeo para inspirar alguém também a ler, se tu gostar, é claro, e curte também. Até mais, até o próximo vídeo.